município de Petrópolis, volta e meia, porque é o município que eu trabalho há mais de 10 anos, né? Então, é onde eu sei a prática, como é que ocorre, né? Mas o município de Petrópolis, por exemplo, perdeu 98% das áreas de preservação permanente de topo de morro com a alteração do Código Florestal de 2012, tá? A gente vai entender agora por que aconteceu isso, tá? Aí a CONAMA 303 ela traz alguns conceitos, tá? Esses conceitos não estão no Código Florestal, estão lá na CONAMA 303, por isso que eu, de novo, venho trazendo sempre em conjunto aqui para a gente estudar em conjunto. Não adianta eu ficar lendo uma, depois ler a outra, porque aí vocês já esqueceram de um conceito para voltar para o outro. Então a gente vai trazendo sempre em conjunto aqui, tá? E aí ela traz os conceitos de morro, montanha, base do morro, montanha e linha de comeada, tá? Linha de comeada é um conceito importante, essa base do morro também é um conceito importante que a gente vai entender o que aconteceu, tá? Antigamente, o Código Florestal não tinha algumas dessas regras que tem aqui, que acabam se aplicando nessas regiões de chamados mar de morros, e aí isso é que fez perder as APPs de topo de morro, tá? Mas vamos ver aqui primeiro como é que a gente verifica se eu tenho uma APP de topo de morro ou não, tá? Uma regra geral aqui. Primeira coisa, eles têm que ter, no mínimo, 100 metros de altura, tá? Os morros, montes, montanhas e serras têm que ter, no mínimo, uma altura de 100 metros. Aqui está com 150 metros só para facilitar a divisão, tá? Mas eles têm que ter, no mínimo, 100 metros. E aí vai ser o terço superior dessa montanha que vai ser considerada a área de preservação permanente, tá? Além de ter mais do que 100 metros, tem que ter uma inclinação média maior do que 25 graus, tá? Aqui embaixo escrito, tá? Então, a inclinação média dessa formação tem que ser maior do que 25 graus e tem que ter mais do que 100 metros de altura, tá? E aí nada mais é do que o terço superior é considerado área de preservação permanente, tá? O que acontece para ter tido esse esvaziamento na APP de topo de morro quando a gente tem mar de morros, que são vários morros intercalados, né? A gente tem aquele relevo que a gente consegue ver um morro, começa outro morro, começa outro morro, começa outro morro. A gente não consegue ver onde que um começa e outro termina, né? E aí, para o Código Florestal passou a utilizar essa questão do ponto de sela. Tá? Esse ponto de sela vai ser aquele ponto, de fato, mais baixo entre os morros. E ele é que vai fazer todo aquele critério que a gente viu aqui, declividade maior do que 25 graus, altura mínima de 100 metros, é a partir dele que a gente vai calcular isso. Só que como a gente tem vários morros em sequência, eu não consigo definir um ponto de sela que eu tenha morros que atendam esse critério aqui, de declividade média maior que 25 graus e altura mínima de 100 metros. Porque quando eu tenho uma declividade aqui, já está começando uma outra declividade do lado. Então, eu não tenho um ponto de sela ali, eu não consigo formar por conceito, tá, gente? Isso aqui é uma questão conceitual. Eu não consigo ter um morro que se enquadre nessas características do Código Florestal. E aí acaba não tendo as APPs de topo de morro quando eu tenho vários morros juntos, tá? Então foi por isso que a alteração do Código Florestal ela trouxe esse prejuízo para as APPs de topo de morro, tá? Para as outras APPs, basicamente foi tudo mantido, tá? O grande diferencial veio aqui na APP de topo de morro, tá? Aqui a gente tem bem essa diferenciação. Por exemplo, aqui eu tenho um morro bem característico, né? Tá aqui a inclinação média dele é maior do que 25 graus, ele tem mais do que 100 metros, a APP dele está aqui no terço superior. Tá vendo que aqui do lado eu tenho uma planície? Então eu consigo avaliar direitinho aqui o que é o meu
a minha base do morro, olha aqui do lado, nessa figura, que eu tenho um morro, aí abaixo aqui já tem outro morro. Eu não consigo ter aqui essa formação para eu dizer que esse morro aqui vai ter APP. Entendeu? Deu para entender, gente?